Iniciar outro aqui. Muito bom dia a todos vocês, espero que vocês estejam bem, tá? É inevitável a gente tocar em alguns assuntos, mas vamos ter que tocar. Hoje gostaria de expressar a vocês a nossa mais profunda dor, e eu acredito que todos vocês estão sentindo isso, tenho certeza que sim. Sobre a perda da professora Vânia, né? A professora Vânia, ela era mais do que uma amiga, ela era um exemplo de pessoa e exemplo de profissional também. Era uma pessoa que, quando eu entrava na sala dos professores, ela era a mais animada, ela era muito mais experiente que a gente e a que mais tinha vontade de ensinar. Então isso deixava a gente com os olhos assim marejados de orgulho, de falar, cara, eu quero me tornar igual essa senhora, porque eu tô há 6 anos de sala de aula só. A professora Vânia tinha 40 anos de sala de aula, e mesmo depois de 40 anos de sala de aula, ela tinha o mesmo amor por ensinar. Ela ia lá, mesmo que o aluno estivesse cagando e andando para ela ia lá e tentava, e ela era à frente do tempo, uma pessoa bacana. Bom dia, Caio. Uma pessoa que não é careta, sabe? Uma pessoa muito bacana, assim. Ela era um exemplo. Nossa, às vezes a gente escutava até uns rocks dentro da sala dos professores, vocês acreditam, gente? Ela vinha lá e gostava de um rockzinho e... Cara, não tenho nem palavras para dizer o quanto ela vai fazer falta. A comunidade da Unioro, a comunidade da São Lucas... de Ouro Preto do Oeste também. Então fica aqui os nossos sentimentos mais profundos, e é isso, viu, gente? Estamos muito abalados com isso aí. Foi algo muito triste. No fundo a gente tinha esperanças de que poderia melhorar, né? Eu mesmo nunca deixo de ter esperança, assim, nunca. Então que Deus conforte todos nós e os familiares, né? A quem fica é muito doído, né? Mas se a gente tentar imaginar que ela foi para um lugar melhor, pode ser um pouco reconfortante. No mais, pessoal, agradecer vocês aí por tudo, e é esse o recado, tá? Me desculpa tocar nesse assunto, eu sei que tá todo mundo querendo pensar em outras coisas para não se entristecer, né? Mas era inevitável, né? Ontem nós nem tivemos aula e hoje é o nosso primeiro contato, eu precisava falar com isso, né? Eu não sei se nessa turma aqui a gente conversou, mas eu me lembro, eu acho, de a gente falar um pouquinho... Vocês lembram disso? Um dia que a gente estava discutindo sobre a pandemia e a gente falou exatamente da professora Vânia, nós falamos exatamente do professor Vone, nós falamos, gente, imagine uma situação dessa e tal... E, meu Deus do céu, olha como a vida foi... Nem sei dizer o que ela foi, né? Eu não quero falar sobre o que a vida foi, né? Mas foi triste para todo mundo. Então, bom, é isso, pessoal. Vamos para a aula, mas que Deus abençoe todo mundo. Vou fazer boas orações para todos os familiares, para nós, e que fique tudo melhor. Tá? Vamos sair dessa aí, todo mundo de mãos dadas aí. Pessoal, falado isso aqui, até atordoa, né? Deixa a gente totalmente perdido sobre o que a gente veio fazer. Mas vamos falar então um pouquinho de física, né? Não é tão legal, mas vamos continuar aí. Pessoal, então, rapidamente, não posso perder muito tempo aqui, recapitulando toda vez tudo que nós vimos na aula passada. Rapidamente, eu vou mostrar para vocês como que resolve alguns exercícios de eletricidade, tá? Então, temos o nosso primeiro exercício. Olha só o que ele diz. Ele diz que tem um fio A e um fio B. E esses fios são conectados por 2 resistores. Resistores 1, 3 ohms. Resistor 2, 5 ohms. Aí a primeira pergunta é, qual é a corrente que atravessa os resistores? Bom, a primeira coisa aí, gente, é entender que os resistores estão em série. Se os resistores estão em série para esse exercício 1, eu preciso achar um resistor equivalente para eu determinar a corrente elétrica que passa por ele, tá?
esse resistor equivalente, no caso, é série, não é série? Resistor em série. Então, resistor em série, pessoal, basta eu somar. Basta eu somar. Por quê? Porque são resistores em série. Se são em série, significa que eles somente precisam ser somados para transformar no resistor equivalente, tá? Então, esse resistor equivalente, ele tem, então, vamos olhar lá, 3 ohms, 3 ohms, mais 5 ohms. Isso, então, vão dar 8 ohms. E aí, pessoal, eu já sei, então, que a resistência equivalente vale isso. E aí ele diz, gente, que a DDP entre os fios, a diferença de potencial entre os fios é de 40 volts. Quando ele fala DDP, diferença de potencial, ele está querendo dizer o U da nossa formulinha. E esse cara aqui, então, 40 volts, tá? 40 volts. E aí a gente podia lembrar aqui, I. U é igual a R vezes I. Então, se o U ele é 40, o R vale 8, qual é a intensidade de I? 40 sobre 8, né? Vai dar 5 aqui, né? Não é verdade? Vai dar 5 amperes. Não é verdade? 5 amperes para dar, essa é a corrente. Qual é a DDP de cada resistor? Bom, essa aqui já é uma tarefa mais legalzinha. Qual é a DDP de cada resistor? Olha só o que você tem que imaginar aqui, ó. Eu tenho resistor A, resistor B. Aí esses caras estão ligados por uma diferença de potencial de 40 volts, tá? De 40 volts, é a diferença de potencial em que eles estão ligados. Então, se alguém perguntasse para você qual é a DDP do conjunto de resistores, aí você poderia dizer 40 volts. 40 volts. Mas, pessoal, ele está pedindo em cada resistor. Então, dá uma olhada o que ele vai fazer aqui, ó, em cada resistor. Ó, essa é a primeira pergunta, né? Em cada resistor, ele vai pegar a DDP que ele tem, os 40. Então, olha só. Qual é a DDP entre esse ponto e esse ponto? Aí é 40. Por quê? Eu consigo ligar da bateria, eu consigo andar até esse ponto, ó. Sem tirar o lápis, ó. Eu consigo tirar. Então, esse ponto está ligado num polo da bateria. Esse outro ponto está ligado no outro polo da bateria, ó. É um outro polo da bateria. Então, a DDP entre esses dois pontos é 40. Mas ele quer saber qual é a DDP entre os pontos azuis. E depois, que é para saber a DDP do resistor 1. E depois ele quer saber qual é a DDP dos pontos vermelhos. Por quê? Aí eu consigo saber a DDP do resistor 2. Então ele não quer saber a DDP total. Se fosse a DDP total, seria o próprio 40. Mas como é a DDP de cada um deles, aí vai dar menos de 40. Só um segundinho aqui, pessoal, que eu vou falar uma palavra aqui, rapidinho. Ah, a Jennifer tá pedindo para entrar. Pronto. Não, mas fala que eu preciso dar rápido. Eu vi. Bicho bacana. Pronto, pessoal, foi mal. O cachorro tava comendo tudo a casa, agora já tá beleza. Então, pessoal, qual será a corrente que passa por esses caras? É simples, pessoal. É o seguinte, você vai pegar a corrente, lembra que DDP é R vezes I? Esse potencial, ao passar por um resistor,
ele diminui, ele perde essa energia. É como se essa energia potencial ela fosse consumida pelo resistor, tá? Então, qual que vai ser a DDP do resistor 1? Do resistor 1. Primeiro, você vai até o ponto que você conhece. Então, esse aqui, ó, tá ligado no polo da bateria. Então, esse é 40. Então, você vai pegar o 40, que é a DDP da bateria, e vai tirar o muri dele. Vai tirar um R vezes I desse cara. Vai tirar um R vezes I desse cara aí. Beleza? Tirando um R vezes I desse cara, vai ficar 40 menos. Qual é a resistência daquele cara? Vai ficar 40 menos 3 ohms vezes a corrente que vale 5. Vale 15. Então, 40 menos 15 dá 25 volts. Essa é a DDP para o resistor 1. Essa é a DDP para o resistor 1. Beleza? Show de bola? Maravilha? Tá. E a DDP do resistor 2. Bom, a DDP do resistor 2, eu venho por esse outro caminho. Venho aqui por baixo, vejo 40 menos quanto aqui, ó? 40. Vou escrever de vermelho aqui, ó. DDP resistor 2. Ela vai ser, lembrando que aqui era o R1, né? Vai ser o 40 menos o R2 vezes a corrente I, tá? Vai dar 40 menos 5 vezes 5, 25, né? Menos 5 vezes 5, 25. Então vai dar 15 volts. Beleza? É bem simplesinho, ó. É pegar a DDP da bateria e tira R vezes I, tá? Então vamos conferir aqui, ó. Um dá 15 volts e o outro dá 25 volts. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo, professor. Então tá. Vamos mais um aqui, ó. As instalações elétricas... Acho que alguém tentou falar ou tentou? Beleza. As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo, tá? Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura a seguir mostra 3 resistores em paralelo. Desprezando as resistências do fio, o valor da intensidade de corrente em cada resistor é de quanto? Olha só, pessoal, eu tenho uma corrente que ela vai sair aqui do polo positivo da bateria e começa a andar no fio, ó. Chegando, andando, chegou no ponto A. Quando ela chega nesse ponto vermelho, ela vai se dividir. Ela vai se dividir para I1, vai se dividir para I2, vai se dividir para I3. Mas a gente lembra que ela não se divide igualmente quando eu tenho resistores diferentes. Existe o tal das correntes lésbicas, né? Elas vão para onde tem menos ohms. Então, a maior parte da corrente ela vai para I1, porque tem menos resistência. A segunda maior parte vai para I2 e a terceira maior parte vai para I3, tá? Então, perceba que I1 é metade de I2. Então, a corrente I1 ela tem que ser o dobro da I2. Agora, I1 é 3 vezes menos que I3. Então, a corrente I1 tem que ser 3 vezes mais que a I2. Vamos procurar essa resposta para ver aonde aparece isso? Vamos lá. Vamos ver o que ele diz aqui. I1 é 3 amperes, I2 é 6 amperes, I3 é 9 amperes. Não, essa aqui não pode ser, né? Essa não pode ser. Por quê? Ela mostra a I1 como sendo a menor de todas, né? Se fosse ao contrário disso, até daria, né?
I1, 9, I2, 6 e I3, aqui ó. A alternativa D, ela representa bem isso, né? Perceba. Não, acho que não dá certo. Não, deixa eu ver. I1 e I2. Ah, não, para mim a alternativa B tá melhor. Por quê? A primeira é o dobro da segunda. E a primeira é 3 vezes a última, que é exatamente o que mostra ali em cima. Então perceba, gente, sem fazer conta nenhuma, a gente consegue resolver essa questão. Chegamos na alternativa B. Porque, ó, 3 e 6, um é o dobro do outro. Então, na I1 vai passar o dobro de corrente da I2, tá? E a I1 em relação a I3 vai passar 3 vezes mais corrente, tá? Então, alternativa B, ó, vocês vão ver aí, ó, sem fazer conta, alternativa B. Mas se você quisesse fazer conta, o que você faria? Você ia aplicar um URI para todo mundo. Um URI para o primeiro resistor, um URI para o segundo resistor e um URI para o terceiro resistor. Você ia chegar nesses valores aqui. Esse é o jeito mais simples, na verdade, né? O jeito que eu fiz foi mais lógico, né? Responder através da lógica. Responder através da lógica é desse jeitão, ó. Percebe aqui. I1 é o dobro de I2 e I1 é 3 vezes I3. Então, a única alternativa aqui, I1 é o dobro de I2, ó, cadê? I1 sendo o dobro de I2. A única alternativa dessa é a letra B. Ó, essa é 6, é o dobro de 3. 3 não é o dobro de 6, 6 não é o dobro de 6, 15 não é o dobro de 12, 9 não é o dobro de 6. Então, a única alternativa possível é a alternativa B de bola. Tá? Única alternativa possível, B de bola. Vamos mais uma lá. Essa sem continha, hein? Oh, meu Deus, como é que mexe mais aqui? Isso. Vamos lá. PUC Rio de Janeiro. Um circuito elétrico é composto por um conjunto de 2 resistores de mesma resistência, tá? De mesma resistência e uma bateria regulável V. Ao medirmos a corrente do circuito em função da tensão aplicada, obtemos o gráfico apresentado abaixo. A partir do gráfico, determine a resistência equivalente do circuito. Ah, essa é simples, né? Determinar a resistência equivalente do circuito. Faz aqui assim, ó. Para determinar a resistência equivalente, eu vou lembrar aqui, URI. U é igual a R vezes I. Mas aí, pessoal, eu posso pegar, como isso é uma reta, eu posso pegar qualquer ponto da minha reta aí. Vamos pegar um ponto fácil? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, onde está meu mouse, ó. Esse ponto onde está meu mouse, eu tenho uma tensão valendo 60. Isso vai ser igual a minha resistência equivalente vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica desce aí, ó, 15 vezes 15. E aí, pessoal, acabou, né? Resistência equivalente vai ser igual a 60 dividido por 15, que vai dar 4, né? 4, qual é a unidade? Ohms. Unidade ohms, tá bom? Unidade é ohms. Então, pessoal, vamos lá. Já achei a resistência equivalente desse cara. Já fiz a alternativa A, tá? Letra B. Sabendo que nesse circuito as resistências estão em série, determine qual seria a corrente em um circuito cuja tensão aplicada fosse de 12 volts, conectado a essas resistências em paralelo. Bom, olha só, pessoal. Ele diz que o circuito é de 2 resistores de mesma resistência R. Tá? Mesma resistência R. Espera aí, só um pouquinho. Acabei de falar que era para você desligar, você foi lá e ligou? Você foi lá e ligou, mas já estava desligado. Já estava desligado. A hora que eu entrei no quarto estava desligado. Por que você está desobedecendo desse jeito? Por quê? A hora
hora que eu entrei no quarto estava desligado a TV. E aí eu falei com você, não, a hora de escovar o dente. Você foi e ligou o negócio? Que desobediência é essa? Aonde você aprendeu a ser assim? Com a avó Damares ou com você, Val? Caramba, hein, João? Tem que pedir as coisas, hein? Desculpa aí, pessoal. Aqui o cachorro latindo aqui demais, aí tive que ir lá conversar com ele. Então, olha só, pessoal. Ele diz que são dois resistores iguais. Dois resistores iguais significa, então, que a resistência equivalente era um resistor R mais um resistor R. Tá? Dois resistores, porque eram em série que ele falou que esses resistores estavam ligados. Ó. Sabendo que nesse circuito as resistências estão em série, tá? Qual seria a corrente caso eles fossem colocados em paralelo? Então, a primeira coisa é entender que se dois resistores iguais davam 4 ohms, significa que cada resistor dava 2 ohms. Cada resistor dava 2 ohms. Então, agora, ele pede para a gente fazer a seguinte ligação no item B. Ele fala assim, ó. Coloque uma bateria de 12 volts. Então aqui, ó, uma bateria de 12 volts. Coloque. E aí, ligue essa bateria nesses resistores, mas ao invés de colocar eles em série, liga ele em paralelo. Então eu vou ligar aqui, ó, coloco o primeiro resistor, vou ligar aqui, ó. Como é que eu faço? A corrente se divide aqui. Vai para o segundo resistor e depois elas se juntam e voltam para lá. Tá? Então, olha só, a corrente, ela, ao chegar nesse ponto, ela teve que se dividir uma parte para cá e a outra parte para lá. Beleza? É isso que está acontecendo. E aí ele pergunta, qual é a intensidade da corrente, tá? Qual é a intensidade da corrente elétrica caso esses caras tenham sido colocados em paralelo? Bom, só fazer a continha do Uri aqui, né? Só a continha do Uri. U é igual a R vezes I, tá? Então, 12 é igual... Ixi, mas qual é o R agora se eu tenho dois resistores em paralelo? Bom, dois resistores em paralelos iguais, eu não posso simplesmente somar eles agora. Eu tenho que somar eles de que maneira? Bom, em paralelo, eu tenho que fazer assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Perceba, pessoal. 1 sobre 2 é meio, mais 1 sobre 2 mais meio dá 1. Então, essa resistência equivalente só pode dar 1, tá? Vezes a corrente elétrica I, tá? I igual, então, a 12 amperes. É a corrente que passa nesses caras aí, tá? A corrente que passa nesses caras. Corrente total que passa nesse circuito, tá? Só que cada resistor... Deixa eu ver se ele pergunta a corrente em cada uma dessas. Qual seria a corrente em um circuito cuja tensão seria de 12 amperes, tá? Vamos ver a respostinha? Primeira resposta deu 4 amperes, né? Foi o que a gente chegou lá mesmo, né? Tá errada a resposta aqui, ó. Dá uma olhada aqui que eles responderam, gente. Que a resistência é 4 amperes. Não pode, né? A resistência é 4 ohms. A resposta tá errada. Resistência é 4 ohms, não 4 amperes. E a corrente total tá aqui, ó. 12 foi o que nós achamos mesmo, tá? Beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos correr mais ainda aqui, ó. Vai, ô circuito, tá aqui, ó. A figura mostra uma associação mista de resistores ômicos, havendo entre os extremos A e B uma diferença de potencial elétrico de 100 volts. Então, entre A e B tem uma diferença de potencial de 100 volts.
Aí ele diz o seguinte: o valor de X em ohms para que a intensidade de corrente total que passa entre A e B seja 2 amperes é igual a... Bom, essa aqui eu acho que é relativamente simples. Dá uma olhada o que eu tenho. O que eu tenho é o seguinte, ele fala, qual é o valor em X para que a corrente total seja 2 amperes? Olha que pergunta legal, essa é uma questão difícil, hein? Questão difícil essa. Então, olha só, ele diz, para passar no total 2 amperes, então eu tenho uma DDP, lembra sempre do URI, tá? U é igual a R vezes I. Se o nosso U vale 100 volts, qual seria a minha resistência equivalente quando a corrente dá 2 amperes? É o que ele diz lá, quando a corrente dá 2 amperes. Então, dá uma olhada, isso aqui é simples, né? Eu tenho 2 amperes, ele fala lá em 100 volts, então U é igual a R vezes I. A resistência equivalente desse sistema tem que valer 50 ohms. Essa é a resistência equivalente desse sistema. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o valor de X. Só que, pessoal, olha só. Eu tenho a resistência, eu tenho esse circuito aí. Vamos achar a resistência equivalente desse cara todo? Vamos achar a resistência equivalente desse cara todo? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho assim... É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Então, vamos lá. Aqui vale X, aqui 3X, aqui X e aqui X. Beleza? Vamos ver como é que funciona esses caras? Não, vale 2x cada um. 2x cada um. Então, vamos lá. Primeiro, sempre a gente vai começar a resolver pelos paralelos. São mais... Não é mais fácil, mas é que... Primeiro tem que resolver o paralelo para transformar o paralelo em um único resistor que vai ficar em série com os outros dois. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer esse cara aqui, ó. Esse é o primeiro lugar. Bom, se você fizer ele produto pela soma, você vai chegar nesse aqui, ó. E esse do meio já é o equivalente desses dois ali. Como são dois iguais, você pega o valor da resistência e divide por 2. 2x dividido por 2 dá x. Esse já era x e esse é 3x. Beleza? Então agora eu tenho que a resistência equivalente total desse cara aqui, ó. A resistência equivalente total quer dizer x mais 3x. Vai ser 5x. E aí, acabou. Acabou. Eu sei que essa resistência equivalente é 5x, tá? Então, 50 ohms é igual a 5x. X é igual a 10 ohms. Acabou. Acabou o exercício aí. X igual a 10 ohms. Exercício legal esse, hein, gente? Exercício legal, tá? Legal mesmo esse. Muito bom. Ó, mais um exercício aqui, ó, sobre eletricidade. Mais um exercício. Vamos ver se a gente consegue fazer esse aqui, que ele é meio maluco, esse aqui, ó. O indivíduo, ele sofreu uma parada cardíaca quando tocou uma haste metálica presa no solo, tá? Pela análise do ambiente, a DDP entre a haste A e onde ele pisou a sola de seu pé era de 127 volts. A DDP entre o A e o pé dele, tá? E aí ele diz, causado pelas instalações elétricas subterrâneas que não tinham manutenção há muito tempo. Sabendo-se que a resistência elétrica de cada perna é 1 kΩ, a resistência elétrica de cada braço meio kΩ e que seu tronco, ombros e quadris é 1,5 kΩ,
ele diz: a intensidade da corrente que flui em seu corpo foi de quanto aproximadamente? Bom, vamos analisar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, pessoal, eu acredito, esse exercício aqui é interessante, hein? Resistência zero aqui. Eu acredito que a corrente, né, por ter essa diferença de potencial, ela vai passar aqui, ó, ela vai subir aqui. Por que primeiro a corrente vai subir aqui? Porque aqui tem uma diferença de potencial, como se fosse uma bateria, tá? Agora, essa haste metálica, ela tem zero de resistência. Então, a corrente vai subir aqui. E aí ela vai passar pelo braço do cara, que vai tomar um choque, tá? Aí, aqui é onde mora uma certa complicação. Eu não vejo muito por que a corrente ir para o braço 1. Não vejo por quê. Eu vejo porque a corrente ir descer aqui, ó. Aí chega aqui, como os dois caras estão encostados no chão, pode ser que ela venha só para o lado 2. Eu vou dar uma colada, ver o que eles consideraram, tá? Ah, tá. Olha só, pessoal, eles consideraram isso aqui como um curto-circuito. É o seguinte, por que a corrente, e exatamente como eu tinha falado, por que a corrente ela sairia daqui e ela iria para o braço 1 se ela quer ir para baixo? A corrente ela quer fazer um circuito, né? Ela quer fazer isso, ó. É isso que a corrente quer fazer. Por que diabos ela iria lá para um lugar onde tem resistência e que está ligado a lugar nenhum? Não faz sentido. A corrente então ela desceria para cá. Chegando nesse ponto, por que ela iria para outra perna que não está ligada em nada, né? Ela iria para essa perna aqui, como um caminho que esse cara mostrou aqui, ó, nesse desenho 2, tá? Então, nesse desenho 2 aqui, a gente tem R1 insere com R2, insere com R3, tá? Então, se você pegar R1 mais R2 mais R3, vai dar meio mais 1,5 mais 1, dá 3 ohms, tá? Dá 3 kilo ohms, 3.000 ohms. E aí, pessoal, se eu pegar então URI, U igual a R vezes I, 127 é igual a 3.000 ohms vezes a corrente elétrica. Daqui, se você fizer a conta, você chega em uma corrente de aproximadamente 42 miliamperes, tá? 42 miliamperes. Então essa é a corrente que o rapaz experimenta. O que é o mais difícil de entender nesse exercício é que o R3 e o R1 estão em curto-circuito, tá? Por quê? Porque eles estão fora do meu sistema aqui. A corrente ela poderia simplesmente passar por R1, descer por R2 e ir por R3, sem precisar passar pelos outros caras. Não tem por que ela passar pelos outros caras ali. Então, é um cara que está em curto-circuito ali. A corrente ela vai achar um caminho melhor de ir do que por ele. Tá bom? Bom, essa é a questão 5. Agora vamos para o módulo 7, pessoal. O módulo 7... Chegou no coração, qual é a questão do anterior? Qual? Essa daí deu o quê? Essa deu 42. Ó. Tá? Porque você somou, ó, R1 mais R2 mais R3, vai dar 1,5 mais meio, 2 mais 1, 3. Só que é quilo, então é 3.000 ohms. Pega 127 volts, que era a DDP que ele diz. Divide por 3.000, você vai chegar em aproximadamente 42 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá? Dá esse valor aí. Ok, valeu. Maravilha. Bom, continuando esse cara aqui, fizemos alguns circuitozinhos para vocês verem como cai mais ou menos esses circuitos. Agora vamos falar de amperímetro e voltímetro. Pessoal, o amperímetro e voltímetro, ele nada mais nada menos é do que um aparelho que é utilizado para a gente medir corrente elétrica. Esse chama amperímetro. E tem um outro cara que chama voltímetro, tá? Esse voltímetro, ele mede a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Ele vai medir qual é o potencial elétrico que está rolando ali. Beleza?
Então vamos dar uma lida aqui, antes da gente ir direto para esses exercícios aí, para a gente ver aqui, ó. O voltímetro é um instrumento destinado a medir tensão elétrica entre dois pontos de um circuito, tá? Beleza? Ah, esqueci do amperímetro. O amperímetro é um instrumento destinado a medir intensidade de corrente elétrica. Sua resistência interna é muito pequena em relação aos valores habituais de resistência elétrica. Um amperímetro é considerado ideal quando sua resistência interna é nula, tá? Então olha só, gente, um amperímetro ele é um aparelho de verdade. Então ele vai ter lá no fundinho, uma certa resistência, tá? Por quê? Porque a corrente ao passar por lá vai atingir outros elétrons, outros átomos. Isso faz então com que ele perca um pouco de energia, tá? Há essa perda de energia quando ele passa pelo amperímetro, mas essa resistência é tão pequena, mas tão pequena, que a gente pode, em muitos casos, desprezar essa resistência do amperímetro. O voltímetro, gente, é um aparelho, então, que vai medir a DDP entre dois pontos, tá? Ela vai medir a DDP entre dois pontos. Qual é a diferença de potencial entre dois pontos, tá? E aí, gente, a ideia do voltímetro é que não passe corrente elétrica pelo voltímetro. A ideia é que não passe corrente elétrica no voltímetro. Então, o voltímetro, que não está lá para medir corrente, ele vai ter que ter uma resistência gigantesca, tipo uma borracha, tipo alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque tendo uma resistência infinita, a corrente ele vai escolher não passar por lá, tá? Beleza? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma corrente que passa e eu quero medir a DDP entre esse ponto e esse ponto de baixo. Se esse voltímetro não tivesse resistência infinita, a corrente ia desviar para cá e ia mudar o circuito. Então a ideia é instalar um voltímetro que aí esse voltímetro aqui em paralelo aqui com resistência infinita faz com que a corrente não atravesse ele. Então dá para medir direitinho esse cara. Bom, tem um outro cara que você precisava saber, que é a resistência dos aparelhos depende de algo chamado resistividade. Eu mostrei para vocês essa resistividade na aula passada numa formulinha que era a fórmula da rola, né? A fórmula que falava assim, que R é igual a ρ vezes o comprimento L dividido pela área de seção transversal A. Era isso que falava lá o cara, né? Vamos ver aqui. A resistência elétrica do condutor também varia com a temperatura. Para os metais, tá? A resistividade e resistência elétrica aumenta com a temperatura. Pensa só, pessoal. Quanto mais alta a temperatura, tá? Quanto mais elevada a temperatura, mais as moléculas estão se chocando uma na outra, lá, se batendo uma nas outras. Então, isso faz com que seja difícil de caminhar ali, né? O que é mais fácil de atravessar? Imagine que vocês tenham um show de bandas. Aí tem uma banda de rock que a galera tá fazendo bate-cabeça e você precisa atravessar essa galera. E aí o outro é um show de jazz, onde está todo mundo sentadinho, tomando uma água e assistindo o show. Qual é mais fácil de se atravessar de um lado para o outro? Onde a galera está se matando fazendo bate-cabeça, ou onde está todo mundo sentadinho, espaçado, bonitinho? Onde está todo mundo sentadinho, né? Ou seja, quanto maior a temperatura, pior de passar, né? O show de rock é um lugar difícil de atravessar, porque tem uma galera se matando lá dentro, se chocando, se batendo lá, tá? Bom, o que são os fusíveis, gente? Fusível é um dispositivo que vai proteger o seu sistema, tá? Então eles são ligados em série com parte do circuito que deve ser protegido. Então o que acontece? O circuito, ele, quando é atravessado por uma corrente maior do que aquela que está programada, esse fusível ele vai romper, tá? Ele vai romper. Então, quando você coloca
como é que chama? Uma corrente elétrica muito grande passando por um fusível, aquele fusível, aquele filamento do fusível, ele vai dar uma derretidinha, ele vai romper ali. E aí, por romper, ele desliga o sistema. Isso é uma proteção do seu circuito. Porque imagine só, você tem aí sua air fryer, bonitona, tal. Aí, se passar uma corrente muito grande nela, você vai queimar, né? Você pode queimar o resistor dela, que é o principal funcionamento dela. Então, o que se faz? Liga-se a esse circuito um fusível. Esse fusível, a hora que passar uma corrente maior lá, ele vai romper e vai proteger o resistor, que é o aparelho que faz funcionar, né? Que é o que faz esquentar lá a air fryer. Entendeu? Então, gente, um fusível é exatamente isso. Olha os fusíveis aqui. Professor, Oi? se o fusível se romper, por exemplo, a airfryer, ela para de funcionar? Para de funcionar. E aí, por causa dessa bostinha aqui, que normalmente custa R$1, ele para de funcionar. Mas pode parecer Caraca. algo ruim, mas é algo maravilhoso, porque assim, ele só rompeu porque passou uma corrente inesperada lá. É tipo no carro, vocês já viram um fusível de carro? Vocês já viram no carro um fusívelzinho? Quem já viu? Alguém já viu? De comentário Não, relacionado. Eu nunca vi. Fusível de carro, gente, vocês têm que... Vai lá e pede pra... Tem uma caixinha no carro, normalmente fica do lado esquerdo, perto do motorista. Do lado do volante, assim, tem uma tampinha em alguns carros. Se arrancar puxar essa tampinha, vai ter um monte de fusíveis lá. Os fusíveis de carro, gente... Ó, já estamos acabando a aula, dá pra mostrar aqui, ó. Fusível de carro. É um negocinho desse jeitinho aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Quem já viu isso aqui? Olha Já! Já, né? Esse é um fusível de carro, tá? Então, olha só, o tipo de corrente que ele aguenta. Tem uns até de 40 amperes, 15 amperes, correntes altas, correntes elevadas. Professor, deixa eu te falar uma coisa antes que eu esqueça. Ah, Foi eu e minha família viajar pro Amazonas e meu pai levou uma carretinha atrás do carro. certo. E aí ele ligou, né, a carretinha no carro para poder funcionar, né, para sinalizar e tal, a carretinha também. Quando a gente estava voltando do Amazonas, o carro parou de funcionar. E era um negocinho bem pequenininho, não sei o que é, eu esqueci o nome agora. É parecido com esse trecozinho aí. Entendi que tava roubando a carga do carro, tava fugindo, é isso? Parecido, aí o carro não funcionou mais. Tipo, parou de funcionar, ele não ligava, ele ficou parado. Aí Nossa. chegou em Porto Velho e aí a Toyota verificou tudinho, né? E aí só trocou um pinozinho, tipo, muito pequeno, é tipo parecendo uns pregadorzinhos pequenininhos. Aham. Foi só isso. E aí meu pai teve que tirar a carretinha e deixar pra trás. Poxa, entendi. Olha, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas com certeza tem a ver com esse papo. Ou tem a ver com curto-circuito, quer dizer que a corrente estava tendo uma fuga e aí ela não passava no circuito principal do carro, ou poderia ser mesmo um fusível queimado. Um fusível queimado, quando a corrente é maior, esse ferrinho que tem aqui dentro, gente, esse ferrinho aqui dentro, ele quebra. Ele rompe mesmo, você vai ver ele separado. E aí, se ele está separado, a corrente não passa, né? E aí, gente, é muito legal. No carro, ele fica mais ou menos assim, ó. E aí tem as numerações. Por quê? Para o som é uma certa amperagem, para cada coisa é uma certa amperagem. E outra, pessoal, não é legal você pegar e comprar o fusível de amperagem alta e colocar todos os... Por exemplo, aqui o alto é de 30, né? Opa! Aqui no carro, o alto é de 30. Não é legal eu botar todos de 30. Por quê? Porque tem coisas que funcionam com correntes baixas. Por exemplo, esse circuito aqui de 5, ó, funciona com uma corrente baixíssima. Se eu colocar um fusível de 30, ele vai tolerar a passagem até de 30 amperes. Só que quando passar 30 amperes, ele vai queimar o aparelho mesmo. Imagine que seja como é que chama? O acendedor... O carregador do carro, o carregador de celular do carro.
Bom, se aquele carregador de celular do carro passar uma corrente maior do que o esperado, ele vai queimar. Ele vai queimar. Então, cada fusível ele serve para proteger. Não é legal. Eu já fui em muito lugar, gente, principalmente a autoelétrica dessas mais vagabundas, que aí o fusível estava queimando toda hora. Aí o cara, em vez de analisar qual era o problema, se estava tendo uma fuga, por que estava tendo uma corrente maior, o que ele fez? Ele trocava o fusível por um fusível maior. E isso é errado. Por quê? Porque significa que você vai tolerar uma passagem de corrente maior para aquele determinado aparelho, e dependendo daquele aparelho ele pode queimar, tá? Ele pode queimar porque não foi programado para aquilo. Bom, pessoal, aula que vem a gente termina resolvendo esses exercícios aqui, ó, são bem simples, tá? Falando desse papo sobre amperímetro, voltímetro, fusíveis e reostatos, que a gente ainda não falou. Tá bom? Mas já acabou o tempo da aula, então ficamos para a próxima aí. Valeu e tenham um ótimo dia aí, vocês. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, prof. Valeu. E aí, pessoal, bom dia a todos. Buenos dias. Olá, olá. Fala, Arthur, Gabi, João, Lucinei, Vitor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Benzinhos? Pera aí, pessoal, que eu preciso fazer um xixizinho ali rapidamente. Mas já vai abrindo a apostila aí, tá? O Arthur, que é um cara antenado, já pode falar pra gente a página. Ah, o nosso é o módulo 5, meu Deus. Eu achei que tava lá por último. Módulo 5, nossa. O módulo 5 começa aqui, ó. Ué? Geometria. Ah, triângulo retângulo, Pitágoras. Página 33, né? Ah, tem um monte de exercício pra gente fazer. Maravilha, maravilha. Pera aí, pessoal, que eu vou fazer algumas coisas aqui. Hein, quem me ajuda aí? Vocês estão aqui? Vocês me ajudam. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Como é que eu faço pra cobrir isso aqui de branco aqui, assim? Eu não consigo colar o negócio, apagar, editar. Quem que me ensina isso? Então, o professor de matemática, ele cola no pente e faz lá. Ah, sério? É desse jeito, esse mó precário que faz? Você tira a print, aí você vai lá. E apaga, cola um retângulo brancão em cima. É isso? Não, tem que, tipo, você leva essas perguntas pro Paint, Ah, aí lá no Paint você consegue tirar essas respostas. apaga, Selecionar. não, né? Vou apagar aqui, ó. Uou,
Acho que tem um método melhor, né? Mas eu sou burrão, não consigo aqui, não sei. Gente, mas muito chato isso aqui. Pronto. Pessoal, pera lá, vou fazer o meu xixi lá. Cadê o resto das turmas? Essa turma aqui é tão grande. Cadê o resto da galerinha?